noite que se chama Aprendiz. Todos nós que estamos aqui nesta noite, estamos nessa condição, né, meus irmãos? Aprendiz. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, é isso? Estamos nós aqui como alguém que já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. É o que essa música nos traz. Quando ele fez, na verdade, essa música nos 150 anos da doutrina espírita. E ele recebeu o livro dos Espíritos da sua esposa. E ele se apaixonou por essa doutrina abençoada. E aí, olha o que ele fez. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim neste vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim, porque a dor da semente é o parto da vida. E neste vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. É a libertação que a doutrina nos traz através do conhecimento, através do caminho que ela nos mostra, o caminho da nossa redenção. Muitas pessoas vão à casa espírita procurando tomar o passe, mas muitas pessoas não sabem exatamente como é que isso se processa. Principalmente não sabem da responsabilidade, né, que cada um que busca tem de abrir as portas do coração para que as bênçãos possam chegar. E cabe a nós que já temos o entendimento, que somos passistas, muitas vezes esclarecermos as pessoas da necessidade delas estarem ali com confiança, confiando em Deus, em Jesus em primeiro lugar, e se colocando à disposição da espiritualidade para que possa haver essa troca de energia. O que nós vamos fazer aqui hoje, num tempo muito curto relativamente, e um tema muito abrangente, nós vamos dar um pontapé inicial. É como se nós estivéssemos aqui pavimentando uma estrada, mas por onde nós ainda teremos muito a caminhar. Creio que esta tarde vai trazer muito esclarecimento, mas também ficarão muitas dúvidas, muitas perguntas, e o estudo, ele não para aqui. Hoje é apenas a abertura, né? A abertura para que possamos buscar este entendimento. Mas cada um vai ter que fazer a sua jornada na busca em materiais didáticos, em livros, em vídeos, porque o tema não se esgota simplesmente com 2, 3, 4 horas que conversarmos a respeito.
Então eu posso trazer para vocês uma série de referências bibliográficas, de vídeos que a gente tem de material muito sério na internet a este respeito, para complementar. Mas hoje nós vamos até onde for possível. Nós temos aqui alguns temas que eu creio que vão ser interessantes. Por exemplo, primeiro, quem pode aplicar o passe? É qualquer um que queira aplicar o passe? Pode? Nós vamos saber. Atividade integrativa, ou seja, existe a participação do passista, do médium, mas existe também a participação do espírito, do plano espiritual, né, que acontece. Os elementos gerais do universo, a gente precisa falar deles, por quê? Porque quando nós falarmos do ser integral, né, de nós sermos corpo, espírito, corpo, perispírito e espírito, nós estamos ali colocando que nós não somos apenas a matéria. E como é que se dá essa integração? Como é que é essa questão de fluido? O que é este fluido? Então a gente vai compreender um pouquinho sobre aura, perispírito, centros de força, os chakras, não é? O nome chakra do hinduísmo não é da doutrina espírita, que não tem nada a ver, é questão apenas de nomenclatura, chame como quiser, centro de força, vórtice, chakra, isso não faz diferença. O importante é nós compreendermos essa engrenagem que existe em nós. Falar um pouquinho sobre os fluidos, uma noção mínima, uma noção básica dos fluidos, porque tudo é fluido, não é? Deus pensou e o mundo se fez. E nós criamos com o nosso pensamento e às vezes não temos essa responsabilidade no pensar. Por isso que eu já antecipo uma fala que de vez em quando eu repito aqui no Ponto de Luz, de uma palestra que eu estava assistindo de um espírita, e ele falou assim: eu tenho muito medo de morrer. E eu fiquei pensando, como pode um espírita ter medo de morrer? E aí ele diz, é porque quando a gente morre, do lado de lá, nós somos o que nós verdadeiramente somos, nós não temos como usar máscaras. Então, meus irmãos, tudo que nós estivermos pensando aqui agora, se estivéssemos entre espíritos, todos nós desencarnados, nós estaríamos vendo exatamente a coloração da aura, do sentimento que aquela pessoa está tendo. Se é do bem, se é do mal, se é uma pessoa pacificada, se é uma pessoa que está ali explosiva, que está com sentimentos de vingança. Tudo isso é plasmado, tudo isso é criado pelo nosso pensamento, através do fluido. O fluido é que materializa. E aí, o passe terapia, como é que se dá então a terapia pelo passe e os fundamentos do passe espírita, né? Então nós vamos focar no final sobre o passe espírita. Por quê? Porque existem várias formas de tratamento, várias formas de você lidar com as energias do plano espiritual para poder auxiliar aos encarnados aqui. Então, se a gente vê, por exemplo, quando nós usamos as mãos, a maioria das terapias que a gente conhece utilizam as mãos. Por quê? Aqui ainda tem um trecho, eu gostaria muito de passar para vocês depois o link do Wagner Borges. É um espiritualista, um cara que tem assim, um conhecimento profundo nessa área, transcendental mesmo, Wagner Borges. Os vídeos dele são maravilhosos, ele não viaja na maionese, porque ele tem muito conhecimento de todas essas doutrinas milenares, inclusive da doutrina espírita, e o trabalho dele é maravilhoso. Ele tem 30 anos que ele trabalha nessa área. E ele falou uma coisa numa live que eu até anotei para trazer para vocês, que diz assim, olha, o curador utiliza as mãos pela formação... depois nós vamos falar de princípios e técnicas. Então, o curador utiliza as mãos pela formação antropomórfica de nosso corpo físico. Tendemos a usar mais o movimento das mãos. Então a gente usa a mão para dirigir, para alimentar, para escrever, para a gente trabalhar, para se expressar, né? As mãos são expressões do que se passa na mente. Não é assim que você está com raiva, que você, ui, que raiva, não é assim? Sem pensar, você, ai, né? Quando você quer ver uma pessoa, você, oh, que bom, você dá um tchau para ela, ou seja, a mão está expressando aquele sentimento do seu coração, não é assim? Então as mãos nós utilizamos. E aí ele fala, né, fala para nós nessa live sobre os métodos de bioenergia do Oriente para cá, que a gente usa as mãos na cura prânica, a cura prânica é lá das Filipinas, o Reiki, que todos nós acho que conhecemos de certa forma, eu até já fiz curso de Reiki, do Japão, o Reiki, o Jorei, né? O Jorei é aquele só de imposição das mãos, os mecanismos de cura então vindos do Oriente, todos utilizam as mãos. Mas só que ele mostra para nós, eu achei muito interessante essa relação que ele faz, que usar as mãos não é a única maneira que você tem de passar energia. Porque a gente sempre fala, o que é o passe? O passe é uma transfusão de energia. Nós estamos ali trocando energia, doando energia boa,
né, pedindo aos espíritos que possam nos imantar com a energia boa para que nós possamos metabolizar essa energia e transferir para o nosso paciente às custas do quê? Do nosso bom fluido. Então se junta ao pensamento, à vontade do espírito, a determinação dele de auxiliar, e eu estou aqui alinhada com esse propósito também, então vai o quê? Vai potencializar o fluido que vai chegar até a pessoa que está precisando. Então ele fala dos yogis antigos, né? Os yogis antigos que viviam isolados, eles viviam em meditação, eles não tinham essa convivência no povo, na cidade, como a gente tem, o dia a dia nosso é trânsito, é trabalho, é família, um monte de coisa. Então eles ficavam horas e horas sentados na posição de lótus, né? Era assim os yogis antigos. Então como é que eles irradiavam energia, né? E as mãos ficavam em repouso, mas eles irradiavam energia através dos chakras. Então, através dos chakras, eles não utilizavam as mãos. E eles utilizavam principalmente o frontal e o cardíaco, para que pudessem emanar as energias do bem, as energias para a humanidade. E eles trabalhavam mais mentalmente. Aí fala também dos iniciados da velha Grécia, do velho Egito, que também não utilizavam as mãos e vibravam pelos chakras. Além de passar energia pelas mãos, então, nós podemos passar pelos chakras, né? Se nós fizermos um exercício, um treinamento, um aprendizado, nós vamos aprendendo, então, mentalizando, emanando através do nosso chakra a energia para o nosso próximo, não podemos? Então tá. Então, se nós estamos na fila do banco e vemos ali uma pessoa que está desequilibrada, poxa, nós estamos querendo ajudar como espíritas, mas eu não posso chegar lá e aplicar um passe nela, vai ficar mal, não vai? Mas eu posso, através da energia emanada pelo meu chakra, eu posso direcionar a ela um bom pensamento e uma vibração, não posso? Então a gente pode emanar energia pelas mãos, pelos chakras. Tem uma outra coisa que ele falou aqui, além das mãos e dos chakras, nós podemos irradiar através da mentalização, o método que também surgiu aqui no Ocidente, o trabalho pela força do pensamento, nós projetarmos ideias positivas e a vontade forte em benefício de alguém. Então alguém está passando por um processo de dor, eu posso fazer uma oração, posso ir mentalizando ali muita luz envolvendo o corpo daquela pessoa, dando força para ela, dando coragem, ou seja, eu estou usando ali então o pensamento, a mentalização positiva. Nós vamos criando formas, pensamentos para projetar também na direção da pessoa. Então você cria ali um sol dourado, ou uma cor rosa que é do amor envolvendo essa pessoa, ou seja, você vai criando formas mentais para ajudar, para auxiliar. O problema é que o contrário também funciona, né? Se você for criar energia negativa, desejando mal, tudo bem, mas vamos falar só do que Jesus nos ensinou. Então, quando ele fala também da insuflação, é outra forma de você passar energia sem usar as mãos. Então, o que é insuflação? Até no passe magnético, no passe mesmo nós temos o sopro frio, o sopro quente. E aí, os yogis, né? Os yogis, eles usavam o quê? O pranayama, o prana. Então, o sopro prânico, o que era? Eles inspiravam, eles recebiam prana e eles sopravam, insuflavam na pessoa aquela energia vital, né? Então, ele falou aqui também, a gente fala muito em energia e dá vários nomes, mas é tudo no fundo a mesma coisa. Porque é quando você fala assim, vou passar uma energia para a Georgina, então eu vou energizar. Eu vou passar uma energia para esta água, né? Tá na hora, eu vou fluidificar essa água. Então, a energia flui, eu estou passando fluido vital, eu vou fluidificar. Eu estou passando sopro vital, vou pranificar. E a expressão cura prânica é exatamente por causa do prana, que a gente sabe que é o fluido vital que nós recebemos do cosmos, né? E aí, cada desequilíbrio de energia desencadeia um tipo de problema orgânico. Então, cada desequilíbrio que eu tiver energeticamente, que reflete primeiro lá no meu perispírito, vai se manifestar no corpo físico. E quando se harmoniza o campo energético, acontece a cura no plano físico. Então, por que nós nunca podemos prometer a cura para ninguém? Nós podemos fazer de tudo para que a pessoa fique melhor, mas a cura depende da pessoa. Tiveram pessoas na época de Jesus que não foram curadas. Tiveram pessoas que foram tão refratárias aos ensinamentos do mestre que não conseguiram a cura. Como é que nós podemos ter a pretensão de que vamos curar alguém? Depende da pessoa querer. Querer mudar seu modo de vida no sentido de mudar seus pensamentos, educar suas emoções, de ser uma pessoa mais centrada naquilo que verdadeiramente importa. E aí, ele diz aqui,
rituais, aí ele fala dos xamãs, né? Dos xamãs, dos povos indígenas, lá das três Américas, da Oceania, da Nova Zelândia, da Austrália. Eles têm as práticas nos elementos da natureza, os xamãs, e eles têm a baforada, o sopro. Então eles também usam o sopro para poder passar energia, o sopro xamânico. E aí fala também da Umbanda. A Umbanda, para quem não sabe, ela nasceu em Niterói, né? Ela surgiu em Niterói em 1908, pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, que recebeu a incorporação do Caboclo Sete Encruzilhadas, da região afro-brasileira, que sintetiza elementos e religiões africanas, indígenas e cristãs. Então, a Umbanda utiliza o sopro, né? O preto velho sopra, o caboclo sopra, o Exu sopra. Então, o sopro, ele tem o poder, mas é uma prática que veio se perdendo ao longo dos séculos, né? Embora muitas religiões ainda mantenham, muitas práticas, né, espiritualistas. E aí, ele fala aqui uma outra coisa importante. Capta o prana e sopra para limpar a energia de alguém, né? Então nós temos as formas de transmitir energia. Por que eu precisei fazer com essa abertura? Porque no passe nós estamos falando exclusivamente de utilização das mãos. Então nós temos que saber que a nossa mão, ela tem poder, vamos dizer assim, né? Nossa mão tem poder. Então nós podemos passar energia pelas mãos, nós podemos passar pelos chakras, pela mentalização positiva, pela projeção de formas, pensamentos, pela insuflação. Por isso a importância do estudo. Então, eu não estou aqui trabalhando com o sopro, eu não estou aqui trabalhando com a irradiação, mas então trabalha com passe? Eu preciso conhecer, eu preciso saber o que esta técnica exige de mim para que eu possa ser um instrumento. Nós cantamos a música do Francisco de Assis, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E se nós não amolarmos o machado, que instrumentos nós seremos? E aí, aqui ainda diz, tem outra coisa que ele falou que eu achei muito interessante, que existem espíritos mais avançados, né, lá no universo, que não têm a forma humanoide como nós. Eles têm apenas um campo energético, porque nós, como humanoides, nós temos braços, né? Nós temos as mãos, que estão ligadas ao braço, o braço que está ligado ao nosso tronco, o tronco onde fica o nosso chakra cardiorrespiratório, que é o responsável para fazer todo esse benefício em prol de alguém, quando nós emanamos energia do nosso coração para as pessoas, né? Mas não é o coração é um pedaço de músculo que bate, mas é o chakra cardiorrespiratório. Por quê? Porque ele tanto cuida ali da circulação do nosso coração, como também da nossa respiração. Então, através dele, nós conseguimos levar para as pessoas o bem que nós desejamos. Isso é que é importante. E aí fala que fora do corpo, o corpo já não é físico e tal, que à medida que o espírito vai evoluindo, nem sempre vai estar com essa forma, mas vai sempre ter ali a condição de usar o pensamento, de emanar pelos chakras, né, essa energia sutilizada. E aí uma outra coisa que ele falou no final é o seguinte, tudo no universo, todas as coisas são alguma forma de expressão de uma mesma energia, que permeia todas as coisas, oriunda de uma causa primária. O tudo está em todos, não é? Tudo não é uma coisa só, nós não somos todos um, no sentido, não somos todos filhos de Deus. O bater de asas de uma borboleta aqui não afeta o vento lá na Oceania, não chega lá, não repercute, não reverbera. É assim, tudo é energia. E aí ele diz, até o corpo humano é uma energia condensada. O corpo psíquico é uma energia sutilizada, mas tudo é energia. Se aqui trabalhamos com energia, no plano extrafísico também o fazemos de outra forma. E ele diz que boa vontade só não basta. Tem que ter instrução, tem que conhecer o fenômeno, e médium que não estuda não está qualificado para o trabalho. Tenho dito, faço dele as minhas palavras, porque o estudo é fundamental. Porque sem o conhecimento nós não temos como ter discernimento. Se eu não conheço, tudo que alguém chegar para mim e falar assim, você tem que fazer dessa forma, beleza, eu vou fazer. Mas se eu já tenho um conhecimento, eu vou compreender então que aquilo ali não faz sentido. Mas se eu não estudo, como eu vou me proteger, me resguardar das coisas que não condizem com a realidade? Então, dentro de uma casa espírita, nós temos maior respeito, né, por todas essas formas que as pessoas trabalham. Não tem problema nenhum, reiki, a cristalografia, a cromoterapia, não tem, isso é maravilhoso, mas é lá fora, isso não é uma prática espírita, então aqui nós não temos. Mas como que eu vou fazer para saber como é que eu passo na casa espírita? Eu vou estudar, porque eu vou fazer tudo que esteja de acordo com o que a doutrina veio nos ensinar, porque eu decidi ser espírita.
Agora, se eu quiser ser espiritualista, eu vou abrir uma casa, não vou colocar o nome de casa espírita, posso colocar o nome de casa espiritualista, ponto de luz. Eu terei abertura aqui para todas as terapias, para reiki, para cromoterapia, para um monte de coisa, entende? Aí podemos fazer num dia um passe com pretos velhos, com os caboclos, com a umbanda, podemos fazer aqui uma coxa de retalho, não tem problema nenhum. Só que eu tenho que mudar o nome. A bandeira que nós temos aqui é de uma casa espírita. Então é importante que nós estejamos atentos ao que a doutrina espírita coloca como sendo o caminho, não condenando em momento algum as outras formas. Ficou claro isso para vocês, meus irmãos? Todos aqui são de casa espírita? Frequentam alguma casa espírita? Tem alguém que está ouvindo falar em passe pela primeira vez? Acho que não, né? Todos nós já temos uma. Temos? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida aí, pode falar. Só uma dúvida, porque quando fala espiritualista, eles falam de um modo geral, não importa a religião, entendeu? Espírita é porque participa. Segue a linha de Kardec. A doutrina espírita. Sim. Né? Pois é, então vocês falam espiritualista aí para botar qualquer nome ali, fazer de qualquer... Não, eu não falei denegrindo a palavra espiritualista, não. Eu falei que aí eu não posso colocar que é casa espírita. Eu tenho que colocar centro espiritualista, como tem vários pelo Brasil. Tem um templo mesmo que eu gosto até de assistir muito vídeo deles, o templo Maria Santíssima, templo espiritualista, templo espiritual... TMS, Maria Santíssima, espiritualista. Eles trabalham com ciganos, trabalham com os caboclos, trabalham com muita coisa. É super bacana as lives deles. Espiritualista por quê? Espiritualista é aquele que acredita na vida após a morte, que acredita na comunicabilidade dos espíritos, acredita na reencarnação, entende? Então espiritualista é aquele que sabe que a vida continua, que o espírito não morre. Agora, quando você fala espírita, então espírita foi um termo criado por Kardec, justamente para fazer a diferença entre essas outras religiões que também têm bandeiras em comum com a doutrina espírita. Né? Na Umbanda não tem incorporação, não tem psicofonia, não tem um monte de coisa. Tem, só que tem muita coisa que eles saem para um outro lado e a doutrina se mantém no outro. Questão de escolha. Nada contra religião nenhuma, pelo amor de Deus. Aí, o curso de passe, né, que nós vamos ver hoje, e isso aqui é um pouquinho das fontes que a gente tem, que tudo aqui fala do passe. Olha lá, no livro dos médiuns, nós estamos estudando aqui, ó, este livro maravilhoso aqui na terça-feira. Gente, este livro é uma bênção, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, um livro maravilhoso. Nós temos aqui, ó, o passe, Seu Estudo, Suas Técnicas e Sua Prática, do Jacó Melo. O livro assim, é uma bênção, uma bíblia, né, para a gente poder aprofundar. Nós temos aqui passes aprendendo com os espíritos do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, não falta material, falta no espírita é a vontade para estudar. Então ali, mecanismo da mediunidade, aprendendo com os espíritos, terapia dos passes, que também é do projeto Manuel Filomeno de Miranda, o passe do Jacó Melo, magnetismo humano, que é um livro maravilhoso dele. Nós já fizemos o curso Magnetismo Humano, com ele nós já fizemos estudo deste livro todo, o manual do passista. Ou seja, tem uma frase que ela fala assim: lê de tudo e retém o que for bom. Eu acho isso fundamental em qualquer aspecto da nossa vida. Nós temos teorias de todos os matizes, vindo de todas as fontes, mas nós precisamos saber o que combina com a nossa forma de trabalhar e o que é a proposta da nossa casa espírita. Então eu estou aqui no ponto de luz, mas eu queria que colocasse aqui o tratamento magnético feito nas macas, aquele tratamento de passes que demora ali meia hora, 40 minutos. Eu quero, mas a casa não quer. Então, gente, eu vou ficar aqui criticando a casa porque a casa não faz isso? Eu vou procurar então uma casa onde trabalhe dessa forma, porque não tem a forma certa ou a forma errada de trabalhar. Tem a forma que condiz com o seu pensar, com o seu sentir. Porque às vezes você vai se ver obrigado a assimilar um tipo de procedimento de passe que não condiz com o que você pensa, com o que você gostaria de fazer. Que energia você vai estar passando ali para a pessoa? Você vai estar desarmonizado, você está no grupo ali criticando mentalmente a forma que você não queria daquele jeito. Então, compreende que nós precisamos estar bem alinhados nisso aí? Toda forma que você busca fazer o bem para o próximo, ela é louvável. E aí,
no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, que nós também já estudamos aqui, fala assim, Manuel Filomeno de Miranda, a proposta de Jesus para que os seus discípulos se aplicassem ao ministério da cura das enfermidades que afligem as criaturas humanas, encontra suporte abençoado na terapia através dos passes. Então, para que nós pudéssemos ter a cura da enfermidade, então nós podemos ter a cura, nós podemos ter o alívio, né? Depende de nós. O passista, ele é ali naquele momento um instrumento, mas nós é que estamos ali prontos a receber ou a sermos refratários. Imagina você está tomando um passe e você está ali criticando mentalmente a forma que o passista está aplicando. Ai, lá na minha casa faz não é desse jeito não, lá aplica de outro jeito. Acabou, você já quebrou a sintonia. Então você está querendo enganar quem? Primeira coisa que nós temos que fazer quando nós abraçamos a doutrina espírita é justamente nós nos despojarmos. Palavra pesada, mas hipocrisia. Né? Hipocrisia é quando você pensa uma coisa, você fala outra, você fala uma coisa e faz outra, enquanto com o conhecimento que a doutrina traz, meus irmãos, nós não temos mais o direito de cultivarmos a hipocrisia, porque nós estamos enganando a quem? Se nós sabemos que estamos lidando com os espíritos o tempo inteiro, como é que eu posso estar aqui com o pensamento todo desequilibrado, todo maledicente, julgando? Os espíritos estão vendo e vão se aproximar de mim aqueles que sintonizarem com o meu pensar. Então veja vocês que estão aí sentados, é difícil ficar aqui 1 hora, 2 horas, né? Nós vamos fazer um intervalo daqui a pouco. Aí você fica prestando atenção, daí a pouco você começa a ter um pensamento que te desvia daqui. Você acha que esse pensamento que está querendo te desviar é de um bom espírito? Ou é de um... Pode falar espírito de porco? Ou é de espírito de porco que está querendo te distrair? Certamente que não é um espírito que está querendo que você aprenda. Ele está querendo que você se distraia. Aí ele vai te motivando a sentir sono, ele vai te dando preguiça, ele vai te dando uma canseira, aí a minha voz vai te irritando, aí você começa a falar, nossa, essa mulher fala demais. Você perde completamente o foco no que você veio buscar. É por isso que Jesus perguntou para que buscais? Que queres que eu te faça? Então a pergunta que eu faço para todos que estão aqui hoje, que queres receber daqui? Deste púlpito, né? Dessa simples e ignorante trabalhadora aqui, mas esforçada, que preparou um tema riquíssimo de conteúdo. O que vocês querem? Querem que chegue até vocês o conteúdo para vocês absorverem ou vão ficar no julgamento? Nós é que escolhemos a nossa atitude. Então vamos abrir a nossa mente para que a gente possa absorver tudo que trouxe aqui a espiritualidade. Eu fui apenas um instrumento. E aí o curso de passos, olha que coisa importante que nos diz Hermínio Miranda, lá no livro Diálogo com as Sombras. A instituição espírita, ainda bem que eu imprimi que eu não consigo ler lá. A instituição espírita deve estar sempre atenta à formação moral, teórica e prática de seus passistas, preparando-os e qualificando-os para as tarefas, alertando-os sobre os graves inconvenientes ocasionados por suas faltas e ausências repentinas, tanto nas escalas de plantão, quanto a estudos em grupos e reuniões evangélico-doutrinárias, assim como aplicações sociais da instituição, atividades, né? Então, a casa espírita ela tem que estar atenta à formação moral e técnica. É necessário que o médium procure se espiritualizar, é necessário que os frequentadores procurem melhorar o seu caráter, mas eles precisam também conhecer a técnica para terem condição de auxiliar, de servir. A pior coisa que tem é um ignorante com boa vontade. Vocês já viram isso? A pessoa tem muito boa vontade, mas desconhece, por exemplo, o funcionamento de um carro. Aí ela diz, não, vou mexer aqui, o seu carro morreu, vou mexer aqui. Aí tá com uma água lá onde não pode, queima uma central não sei da onde, acabou. Ele tinha tanta boa vontade de ajudar. Nossa, mas o carro foi pro saco, né, Léo? Como é que faz? Ele tinha boa vontade. Então nós não podemos ser assim, de boa vontade apenas. Nós temos que buscar o aprendizado. E aí tem outra coisa, né, que Martins Peralva fala muito nesse livro aqui, Estudando a Mediunidade, que uma das atividades que mais integra o grupo de trabalhadores de uma casa espírita é o estudo. Sabiam? Porque no estudo o grupo vai ali se afinizando, o grupo vai se harmonizando, o grupo vai criando ambiência para estarem juntos, vão colocando dúvidas, vão aprendendo, eles vão num contínuo, não é?
caminhando juntos e vai criando laços ali, e principalmente com a espiritualidade que coordena os trabalhos de estudo da casa, e a casa vai sendo cada vez mais fortalecida na sua base. A base é o conhecimento. E aí falando do que nós falamos lá, né, da irradiação pelos chakras, do Jorei, ficou fora do lugar essa benção. Mentalização positiva, o reiki e o passe. Seguindo então com a pergunta, quem pode aplicar passe? Será que qualquer pessoa pode? Aí ele diz assim, nos diz Allan Kardec. Conhece? Já ouviram falar no Allan Kardec? Acho que esse cara entende um pouquinho, viu? Ele diz o seguinte, quem quer aprender... A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não é, em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Está lá no livro dos médiuns. E depois, lá no livro dos espíritos, ele diz assim, quando surge um fato novo, não se situa no círculo de alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve despojar-se de seu saber e considerar que é um estudo novo, que não se pode fazer com ideias pré-concebidas. Então nós estamos para estudar, nós não podemos ter ideias pré-concebidas. Vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, vamos ouvir de tudo e reter o que for bom. Ninguém precisa acreditar em nada do que eu estou falando aqui, cada qual busque depois as informações, busque saber se isso tem embasamento, vão para os livros, né? A gente está aqui sendo apenas um instrumento. E aí ainda diz, quem quer aprender uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo início e seguir o encantamento e o desenvolvimento das ideias. Acho que não é encantamento, acho que é encadeamento, desculpa. O que caracteriza o estudo sério é a sequência que se dá a esse estudo. Então, um grupo de estudo sério. Poxa, nós temos um grupo de estudo aqui pequenininho, mas a gente transmite também online, né? Às vezes o vídeo tem até mais visualizações depois, é claro, mas o grupo é pequenininho, mas é um grupo sério, é um grupo comprometido. Pode estar chovendo, pode estar fazendo frio. Nós estamos aqui toda terça-feira, 19 horas. Aberto o convite a vocês, a quem desejar. Então nós estamos aqui estudando Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o Evangelho. Toda terça-feira ficamos aqui, de 7 até 8h30. Então é um grupo sério, por quê? Porque a espiritualidade já viu o nosso comprometimento. E eu tenho certeza que na casa de vocês assim também ocorre. Agora, aquele grupo que vai, hoje está chovendo, vamos fazer online mesmo aqui o estudo? Não vamos na casa, não? Podemos fazer online? Claro, meus irmãos, ninguém está dizendo que o estudo online não é passível, né, de ser louvado. Mas quando nós estamos na casa espírita, nós estamos ali dando sustentação para a energia daquela casa e principalmente contando ali com o auxílio dos benfeitores que coordenam os trabalhos da casa. Então nós estamos fortalecendo as nossas bases, nós estamos criando ali a ambiência e mostrando para eles o nosso comprometimento. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja por um estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e de detalhes que escapam ao observar superficial e permitem firmar uma opinião. Então, o estudo feito no silêncio e no recolhimento. Então, quando nós estamos aqui a estudar, nós temos que silenciar a nossa mente para os ruídos lá de fora. E entenda como o ruído... Entenda como o ruído, os pensamentos que vêm nos tirar o foco, os pensamentos que procuram nos desviar a atenção. Então, quando nós falamos, é o exercício, né? Quando a gente começa a estudar, a gente dá sono, a gente, ai meu Deus, que sono, cansado. Mas quando você se acostuma, quando você vence essa preguiça e você faz com que o seu interesse seja maior do que a sua preguiça, então você passa a ter sede de aprender. Aí você passa a navegar, né, naquele rio de conhecimento, de informações, e você fica querendo cada vez mais aprender, cada vez mais se instruir. É ou não é isso que acontece? Quando desperta a nossa consciência para a necessidade de aprendermos. E aí, fala aqui que o diferencial
da codificação espírita é ser essencialmente educativa, direcionando os seus ensinamentos para o espírito imortal. É a síntese do conhecimento universal dos espíritos, direcionada à construção do homem integral, pelas 3 vertentes basilares. Então, olha o que a gente sempre está falando aqui nos nossos estudos e nas palestras. O espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Está lá a Viana de Carvalho. Então, o consolo nos chega por meio da instrução, filosofia, estudo. A habilidade por meio da experimentação, ciência, discernimento. A libertação por meio da vivência, religião, moral, conduta ética. Não é isso que acontece? Quer dizer, se você está estudando, se você está aprendendo, mas não está utilizando nada disso para se tornar um ser humano melhor, o que está adiantando? O que está te faltando? Não é? Porque às vezes a pessoa tem muita instrução, mas é casca grossa. É uma pessoa que você não dá conta de lidar com ela, de tão intolerante, de tão insuportável que é, ou seja, a pessoa não olha para si mesma, não procura ter ali uma simpatia, se tornar uma pessoa mais leve. E às vezes a gente fala assim, fulano é uma mala sem alça. Mas será que nós às vezes não somos também uma mala sem alça na vida dos nossos irmãos? Então nós temos que estar o tempo inteiro olhando para nós, não é para o outro, porque cada qual faz a sua caminhada no seu tempo. A escolha é de cada um, nós não podemos obrigar ninguém a procurar despertar a sua consciência se ele não quiser. Nós não conseguimos iluminar ninguém se ele não quiser. Nós só conseguimos buscar a iluminação nós mesmos, não é? Podemos ter aqui um trabalho coletivo, estudando, nos aprimorando, mas é de cada um despertar a sua consciência para se tornar um ser melhor ou não. Ninguém consegue despertar pelo outro. E aí diz aqui, se definirmos o passe como sendo uma transferência de fluidos, porque nós estamos perguntando o quê? Quem pode aplicar? Então, se nós falarmos, se definirmos o passe como sendo uma transferência de fluidos, todos somos passistas. Uma consideração, entretanto, merece ser feita. Expelir fluidos não significa transferi-los. Assim, nem todos que expelem fluidos são passistas. Afinal, todos os seres vivos expelem fluidos e nem por isso são passistas. Logo, se definirmos o passe como doação de amor, todos podemos ser passistas. Lembrar, porém, que a transmissão de um passe para cumprir seu papel mais sublime, além de solicitar uma emissão de amor, comumente precisa de um fluido magnético mais específico, o qual não é usinado em potenciais de exteriorização suficientes por todas as criaturas. Assim, nem todos os que dizem amar são necessariamente passistas. Está ficando claro isso? Não é só querer, não é só falar tem vontade. Se definirmos o passe como resultado da boa vontade, todos somos passistas. Sabemos, todavia, que na vida a boa vontade só por si nem sempre é suficiente para resolver tudo a que se propõe. Assim, nem todos os portadores de boa vontade são só por esse motivo passistas. Então, nem somente pelo amor, nem somente pela boa vontade, não é? Nem somente por emitir fluidos. Quem pode aplicar? Seguindo esses raciocínios, concluiremos que, não sendo todos passistas de fato, existem os que podem e os que não devem aplicar passes. Neste ponto, insere-se uma questão de veras fundamental. O passista ou candidato a tal mistério deve formular e responder honesta e firmemente as seguintes questões. Aí vem a chave. Por que eu sou ou eu quero ser passista? Por quê? Nós temos que responder. Para que sou ou quero ser passista? Então, é uma pergunta, de fórum íntimo que nós precisamos responder. Por quê? Porque nós vamos assumir um compromisso conosco mesmo e com a espiritualidade. A partir do momento que eu me coloco a serviço daquele trabalho, eu estou me comprometendo, eu comigo e com a espiritualidade. E a minha responsabilidade ao levantar a mão para um paciente na intenção de ajudá-lo. Então,
para aquela pessoa no sentido de estar transmitindo fluido para lhe ajudá-la corretamente, eu preciso saber por que eu quero ser passista. Se eu quero ser passista, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me dedicar para conhecer o fenômeno. Se eu não conheço o fenômeno, como que eu posso ajudar? Né? E aí, quando fala da atividade integrativa, é onde os missionários da luz, André Luiz diz o seguinte: na tarefa do passe, não basta boa vontade, são necessárias determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O operário encarnado, com valores ainda reduzidos, pode ser aproveitado, desde que considere a necessidade da sua elevação urgente. O que André Luiz está nos dizendo? Que é necessário que nós mantenhamos um padrão mental superior, elevado, não é? Nós temos que buscar este padrão mental elevado. Mas quantos de nós conseguem isso no nosso dia a dia? Nós temos muito mais convites para baixarmos o nosso padrão, os nossos sentimentos, do que nos mantermos em equilíbrio. Mas aí ele diz, desde que se considere a necessidade de sua elevação urgente, a pessoa pode ser aproveitada, a pessoa pode ser incluída no grupo, desde que ela se esforce por estudar, por estar ali procurando colocar em prática. Fosse Jesus esperar que os espíritos perfeitos aqui da Terra falassem do seu evangelho. Existiria alguém aqui que já tivesse conhecimento do evangelho? Acho que não teria um espírito para falar para nós, né? Então é com a nossa dificuldade, é com os nossos defeitos, é com a nossa ainda baixa moralidade que nós nos colocamos a serviço do Cristo, mas fazendo a nossa parte para nos tornarmos melhores, nos esforçando, como diz lá no evangelho, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, pelas suas qualidades morais e pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Tá claro, gente? Até aí? Tá tranquilo? Podemos seguir? Se alguém tiver algum comentário pertinente aí, pode interromper que a gente dá um jeitinho aqui. O que eu não souber responder, a gente joga pergunta para os universitários. Vamos combinar assim? Então, a atividade integrativa continua, né? Os passes como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros de Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre. Cadê? Ah, meu Deus do céu, minha lente está uma benção. Do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Então, benefício de Jesus para nos auxiliar. E aí ele diz, é necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas. Ou seja, nós temos que trabalhar, nós temos que servir, nós temos que auxiliar, nós temos que procurar minimizar a dor do próximo. E aí, quando eu trouxe rapidamente, que todos nós já conhecemos essa questão dos elementos gerais do universo, então a gente, só para recordar, a trindade universal, né? Princípio básico lá da doutrina. Deus, Espírito, fluido universal e matéria. Não é isso? A trindade universal? O que não é Deus é Espírito. O que não é Espírito é matéria. O que não é matéria é Espírito. Porque não tem falar que não é matéria é Deus. Então é Deus, Espírito e matéria. E tudo criado por Deus. O homem, o que é que nós somos? Somos o corpo somático, esse corpo de carne, denso, pesado. Somos espírito e somos o perispírito. Aí nós temos perispírito, espírito e corpo físico. Certo? Todo mundo está claro isso aí, né? As três partes do ser. Então, como é que acontece? O espírito pensa. O perispírito transmite. E o corpo executa. Não é assim? O corpo deseja. O perispírito transmite. E o espírito recebe. Então é bem isso que acontece. No campo das sensações, quando o espírito sente, né, ele transmite para o perispírito, o espírito sente,
transmite para o perispírito e o perispírito transmite para o corpo físico. O que é, por exemplo, uma emoção? Quando a gente sente uma emoção, um contato com os espíritos amigos, com os benfeitores, que nós muitas vezes nos emocionamos. Você sente, não é? Aquela energia, aquela luz que chega até você, seu perispírito se impregna daquilo ali e joga para o corpo físico. Aí muitas vezes vem a lágrima, não é? Muitas vezes vem aquela paz que você sente ali. Poxa, eu fui dormir, estava com a minha cabeça tão agitada. De repente parece que você recebeu um passe ali, dormindo, desde o recolhimento do seu quarto, não é assim? Então, o espírito, ele emana para você, o perispírito capta e passa para o corpo físico. Da mesma forma, o corpo físico volta para lá. Então, eu sinto uma raiva, um ódio, um desejo de vingança. Eu passo para o meu perispírito. Eu vou contaminando o meu perispírito com essas energias densas, com estes fluidos deletérios, certo? E isso vai impactando o quê? Os meus processos reencarnatórios. Porque cada vez mais eu vou tornando o meu perispírito mais denso, cada vez mais eu vou tornando o meu perispírito mais congestionado de energias ruins. E isso vai dificultando o meu caminhar, né? O espírito tem que caminhar leve, o espírito tem que caminhar pleno das coisas boas. E aí tem ali uma imagem, né, de internet, lógico, espírito, perispírito e corpo, é nessa ordem, ou então corpo, perispírito e espírito. E é onde diz, né, que muitas vezes quando você tem uma doença no corpo, a doença no corpo, a morte do corpo, muitas vezes é a cura do espírito, sabia? Quando nós temos ali, muitas vezes, um câncer, uma doença que nos traz sofrimento no corpo, e a pessoa aceita aquilo ali com resignação, não que ela não esteja passando por dores, mas ela aceita, você percebe que é o espírito que já se comprometeu com essa provação, porque certamente ele reconhece a sua responsabilidade naquele processo que ele está passando. Ficou claro isso aí ou alguém tem dúvida? Gente, se tiver dúvida, pelo amor de Deus, não vamos caminhar com dúvida não, porque senão no final fica muita coisa, né, Beth? Tá indo tranquilo? Então eu vou parar de perguntar, agora vocês vão falar na hora que tiver algum problema, tá bom? E aí o espírito e perispírito, aí veja lá, ainda falando, né? Conceitos de espírito. Ó, conceitos. Espírito, que é o princípio não individualizado. Espírito, individualidades extracorpóreas. O que é que vocês viram ali? Espírito com E e espírito com E maiúsculo, tá vendo? Então o espírito com E é o princípio que ainda não foi individualizado, o princípio espiritual lá, né? E o espírito com E já é o espírito individualizado. Atributos. Quais são os atributos do espírito? Sentimento, pensamento e vontade. Pronto. Isso cria a nossa inteligência, a nossa consciência. Não tem aquela frase que fala, penso, logo existo? Então, o pensamento, o sentimento e a vontade é que faz toda a diferença na nossa encarnação. Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, falando sobre as coisas más que outras pessoas podem nos fazer, as influências, os espíritos que podem nos contaminar. Então, mais ou menos, Kardec pergunta assim, se seria dada ao homem a condição de se blindar destes ataques do mal, de não sofrer essas influências do mal. E eles respondem que é muito fácil, basta que ele tenha vontade. Mas com poucos de nós aqui temos vontade. Entende? Então tudo é a vontade. Até a vontade de ficarmos acordados num seminário como hoje faz parte da nossa força de vontade. Então eu quero dormir, não vou dormir, vou no banheiro, vou lavar meu rosto, vou voltar. É assim que a gente luta, né, com o sono. Não é fácil. Eu estar aqui da frente falando é uma coisa, agora quem está sentado, está parado, é bravo. Mas aí o que a gente sugere? Levanta, lava o rosto, mas não perde, porque cada slide desse é precioso. Inclusive, gente, se vocês depois quiserem, eu posso compartilhar com vocês esse material. Eu passo em PDF, não tem problema nenhum não, tá? Não tem essas preciosidades de ter que guardar para mim o que eu fiz, não, porque eu não fiz para mim, eu fiz para nós, tá? E aí vocês não precisam preocupar em estar escrevendo, né? Aí fala lá do perispírito, conceitos, fluido cósmico em torno de um foco de inteligência, ideia diretora, nosso perispírito. E as estruturas, aí nós temos lá o corpo vital, o duplo etérico, centro de força e o corpo mental. Resumindo, é isso aqui. O que acontece, tá lá, ó, lá do projeto.
espírito, perispírito e corpo. E aqui, ó, em que parte está disposta a carga fluídica no ser humano? Aí pergunta, tanto na intimidade do ser, de suas células e moléculas, músculos e nervos, quanto na estrutura e tessitura do perispírito, notadamente nos centros vitais. Ah, então estão falando aqui de centros vitais, né? Então existe realmente essa estrutura que é importante que nós procuremos saber do que se trata e como funciona. Só para ter uma ideia, eu consegui na internet uma imagem muito bacana, eu fiz uma montagem com ela, que deu essa montagem aqui, ó. Então nós temos, olha lá, nós temos os corpos materiais, tá dando para vocês lerem não, né? Tá dando para ler? Corpos materiais, está escrito ali em cima, ó, corpos materiais, corpo físico e corpo etérico. Tá vendo ali? Aqueles dois lá são estruturas do espírito, né? Então, corpo material e corpo etérico. Depois, vai mais um pouquinho, olha. Todos estes 4 corpos aqui, ó, corpo astral e mental inferior, ou seja, os 4 corpos, corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral e o mental inferior, formam nossa personalidade. São os corpos inferiores que estão ligados à matéria. Aí, o eu superior, o que é que forma o eu superior? Justamente, olha lá, o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, que é o espírito. Isso tudo, resumindo, é aquilo ali, ó. Os corpos mutáveis mudam a cada encarnação. Gostaria só que vocês compreendessem que aqueles que estão lá em amarelinho são os corpos onde nós desenvolvemos a nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela muda a cada reencarnação. E o que compete a cada um de nós é sairmos dessa existência um pouquinho melhores do que nós chegamos aqui. Então a gente já começa a modificar a nossa personalidade. Ah, eu tenho estupim curto, ninguém pode falar nada comigo porque eu explodo, comigo bateu, levou. Opa, mas aí eu conheci a doutrina espírita, eu conheci o tanto que isso reverbera em mim, no meu perispírito, eu quero mudar. E eu começo a encher a minha boca de água, ao invés de responder, né? Eu começo a fazer um silêncio. Ah, tá começando ali uma briguinha, vi que falou para me provocar. Eu saio do ambiente, ou seja, eu já começo a desenvolver em mim uma mansuetude que eu não tinha, uma paciência, não é isso? Então aqueles primeiros corpos, o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral e o mental inferior, é aí que fica situado o nosso ego, a nossa personalidade. Mas os corpos superiores, né? O corpo mental superior, o corpo búdico, o corpo átmico, que já é o espírito, então nós estamos ali buscando já a nossa ascensão. Mas para que nós possamos ascender, nós dependemos dos 4 para trás, da forma como nós vivemos a nossa existência, concorda? É no trabalho que nós fizermos com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, a forma como nós direcionamos a nossa vontade, é que vai nos impulsionar para a luz ou para nos mantermos atrelados às trevas da nossa ignorância. Forte essa palavra, né? Mas é isso mesmo. Trevas da ignorância. Não existe nada pior do que a treva da ignorância. Mas ali, de uma forma maior, né? Ali os corpos espirituais. Se você chega em desarmonia na casa espírita, você chega buscando um reequilíbrio, não é? Você quer receber ali uma medicação que vai lhe colocar em estado de normalidade, não é isso? Vem a pessoa buscar um passo, vem a pessoa buscar aqui um atendimento. Ela quer um fluido bom. Ela quer chegar ali e encontrar acolhimento. Ela quer sentir que as pessoas tiveram empatia por ela. Recebeu bem, quis ajudar, quis auxiliar. É necessário, então, que nós possamos saber aplicar um passo, né? Mas principalmente ter um fluido bom. O que adianta eu ter todas as técnicas? Ninguém vai ficar falando aqui de técnicas, se eu não tiver um coração bom, se eu não tiver ali uma humildade. Imagine que eu sou bam na técnica do magnetismo, mas sou uma pessoa extremamente arrogante. Sou uma pessoa que chegou a Georgina aqui, eu já dei uma olhada nela assim de cima e embaixo, para ver se ela veio de tênis de marca, para ver como é que é a roupa. Nós estamos querendo enganar quem, meus irmãos? A gente ter essa atitude lá no passado, quando a gente frequentava a igreja, que a gente via muito disso, as pessoas iam para ficar olhando a roupa do outro, falar da vida do outro, né? Casa espírita também tem isso.
Deus é Pai. Eu falo, como assim? Como assim? Diante do tanto que nós já sabemos, que os Espíritos estão o tempo inteiro ao nosso lado, e nós não cuidarmos do nosso fluido. O nosso fluido é aquilo que nós estamos sentindo. Então não adianta eu estar aqui abraçando a Maria, se eu não estou com antipatia da Maria. Mas deixa eu dar um abraço nela, para não pensar que eu gosto dela. Para os outros verem, né? Então, como assim que na casa espírita nós podemos ter essa atitude? E aí, tem aqui o Adenauer Novaes, não sei se vocês conhecem, ele tinha, na Rádio Boa Nova, eu ouvia muita Boa Nova quando não existia ainda o YouTube, né, com essas lives todas, e Adenauer Novaes, um baiano, as palestras dele são simplesmente maravilhosas. Coloca lá no YouTube, já deve até ter no YouTube. O que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então falo com vocês que há uns 40 anos atrás, quando eu ouvi falar de perispírito, que assim eu já era espírito, tudo, mas não estudava. Então quando eu ouvi falar de perispírito, eu falei, no perispírito, caramba. Aí eu entendi, né, um tijolo, uma argamassa e a cerâmica. Então perispírito é tipo essa argamassa, beleza. Para mim aquilo ali já foi uma grande revelação. Meninos, quando eu ouvi falar então dos corpos do perispírito, falei, misericórdia, só sei que nada sei. Nós temos que morrer estudando, desencarnar estudando, e do lado de lá continuaremos estudando, porque não tem como nós aprendermos isso tudo numa existência só, não é isso? Mas pelo menos a gente já vai preparando o nosso caminho, já estamos ali asfaltando a nossa estrada. Na outra reencarnação, na próxima, quando nós nos depararmos, será que estaremos juntos na causa espírita? Certamente que sim, né? Que assim Deus permita. Nós já falaremos com muito mais facilidade sobre estes temas ainda tão complexos, mas é caminhar, é um passo de cada vez. Então o que nós damos conta agora de entender é isso, e está de bom tamanho. O pior é aquele que nem tem noção de que existe isso, certo? Então existe ali, nós não vamos entrar na intimidade destes corpos, que não é o caso, não dá nem tempo, mas aí a gente fala aqui da aura, né? Da aura. E aí eu acho importante trazer aqui para vocês, aqui, ó, é isso aqui mesmo. Isso aqui é uma fala do Wagner Borges. Olha que coisa fantástica que ele trouxe. Ele falou assim, como que nós captamos energia? Aí ele fala, ó, no espaço sideral não há oxigênio, porque tem o vácuo, né? Quando a energia cósmica interpenetra a atmosfera da Terra, ela se mistura com a camada aérea que não existe lá fora e muda a condensação. Até aí tudo bem? Nós temos atmosfera na Terra, no planeta Terra, mas para cima de lá não tem. É outra coisa que a gente não sabe. Aí então, lá fora, a energia é cósmica, do espaço sideral. Entrou na atmosfera aqui da Terra, ela é o quê? Ela é terrestre, aérea, a energia. E entrou no chão, o que ela é? Quem sabe o nome da energia do chão? Que sobe com a Kundalini é a telúrica, da Terra, força da Terra, energia da Terra. E na água ela é fluida. Então são formas de energia, são 4 elementos. Olha que coisa interessante. Matéria, nós temos a água, a terra, o fogo e o ar, que são também energia, e portanto não passam de um. Porque matéria não é energia condensada? Água não é energia no estado líquido, energia condensada? O fogo também? O ar também? Mais rarefeito, mas não é? Então tudo é energia, né? Aí diz aqui, então portanto não passam de um, que ao condensar forma 4 expressões. Uma densa, que é a terra, uma leve, que é o ar, uma fluida, que é a água, e uma quente, que é o fogo. Como os 4 são variações e condensações de um elemento primordial, os antigos diziam ser 5 elementos. Então, os antigos falavam dessa energia cósmica primordial, falava do prana, que nós falamos aqui do sopro vital, falava da energia, os gregos chamam de energia, os gregos e os povos do ocidente, né? Energia, quer dizer, que dá atividade ao movimento, energia da vida, vida em movimento, não tem nada parado. Lembram da física quântica falando que nada está parado, que tudo está em vibração? Vibração. Vocês vão entender daqui a pouquinho onde nós vamos chegar com esse raciocínio, se vocês entenderem. Para os chineses, como é que eles chamam energia, que nós chamamos aqui de energia cósmica? Qi, né? Qi. Para o japonês é Qi, e para o europeu fluido vital, beleza?
Aí, olha bem para essa imagem que nós estamos mostrando ali. Aí diz assim, o ser humano de pé, olha bem, o ser humano de pé desce energia pelo alto da cabeça e sobe energia mais densa pelos pés, concorda? Nós estamos recebendo energia que vem do alto e nós estamos recebendo energia que vem da terra. Por que a gente gosta, não tô na terra não, mas eu adoro ficar descalço. Todo mundo sabe o quanto que é bom, o quanto que você se revitaliza quando você anda descalço na grama, quando você caminha na areia da praia, né? Assim, quando você anda no quintal de terra lá do seu terreiro, quando você pisa na terra. Por quê? A energia que te revigora. Então nós estamos recebendo, olha como é que o ser humano é complexo. Nós estamos recebendo energia do alto, nós estamos recebendo energia da terra e a energia do meio, né? Energia das pessoas, energia das circunstâncias, energia de tudo que nos acontece. É fácil a gente falar que vai se manter centrado? Para nós ocidentais principalmente? E aí diz assim, a energia aérea que desce e a energia mais densa que sobe se encontram na altura da área cardiorrespiratória. Então ela está aqui, olha, se encontra aqui. Vem a energia da terra, vem a energia do alto e se encontra aqui, na área cardiorrespiratória. Tudo que chega no coração viaja pela corrente sanguínea e comunicando ao corpo inteiro, certo? Então nós recebemos no coração. O que a gente sente? Eu estou sentindo tão bem, estou recebendo coisas boas. Nossa, eu estou sentindo pesado, não está legal. Certamente eu captei a energia do ambiente, né? Das pessoas, entende? A gente não entra em determinados ambientes e se sente mal. Por quê? Porque nós captamos ali a energia. Aí, os hindus, eles têm uma frase que diz assim, meu pai é o espaço, minha mãe é a terra, e ambas se casam no salão secreto do meu coração. Então, o espaço, a terra e o coração. É aqui que a gente processa tudo. Então, junta isso à energia que respiramos do meio, que vem para a área cardiorrespiratória também. Então, temos 3 fluxos vitais. O céu, a terra e a respiração. Essas energias se misturam, viajam pela corrente sanguínea e exalam dos poros para fora, formando um campo energético conhecido como aura. Então a gente vê ali uma imagem de uma aura, exemplificando de lá, né, da direita, uma aura desarmonizada, uma aura com cores fortes ali, um indivíduo que está ali cheio das energias densas, pesadas, e do lado de cá simbolizando uma pessoa harmonizada, uma aura contínua, uma aura azul, leve. E aí outras formas de aura. Ali, ó. Estou vendo esse casal aqui, que foi colocado, né? Este casal, certa vez, quem conhece o Jorginho do NEPT, lá de Paulo de Tarso, né? Inclusive vai fazer palestra para nós aqui na quarta-feira que vem, tá? Fica o convite. O Jorginho, certa vez, ele falou comigo, muitos anos atrás, logo quando eu comecei a estudar lá no Gaete ainda naquela época, né? Ele falou assim, que não tem nada mais lindo para os espíritos verem do que a aura dos namorados. Bem, isso naquele tempo, né? Eu acho que hoje não estou nem preocupando muito em ter tantas harmonias, mas na nossa época, quem já cruzou o Cabo da Boa Esperança aí sabe que a gente namorava, a gente noivava, e por incrível que pareça, até casava virgem, né? Mas eu acho que hoje em dia isso não é mais necessário, realmente não é. Mas o namorar, né, meus irmãos? Se conhecer, ter aquele contato, buscar os valores, né? Os valores, porque tudo que a gente faz naquela rapidez também acaba com a rapidez. Então, todo aquele encontro de almas que se dá ali de forma irrefletida, irresponsável, não tem como durar para sempre, né? Vai durar enquanto tiver ali o desejo, enquanto tiver ali a vontade de um estar ali com o outro, mas depois passa. Mas quando você vai consolidando os seus valores junto com o outro, né? Você vai harmonizando, você tá junto, você gosta de conversar, você gosta de falar sobre outras coisas, não é só fazer o sexo, né? Não é só. E infelizmente hoje parece que muitas das pessoas se perderam neste contexto, né? Não estou dizendo nem que é certo nem que é errado, só estou dizendo que na nossa época a coisa era muito mais sólida, a gente tinha muito mais base para se constituir uma família. Então a gente passou por essas fases sabendo a importância de nós tolerarmos, de nós aprendermos a amar, de nós relevarmos, de nós fazermos a nossa parte. Hoje em dia, os casos já falam assim, se não der certo eu separo. Ou seja,
já há aí uma certa decomposição, né? Uma certa deterioração, estraga, sabe? Um certo estrago mesmo da situação. Esqueci o nome. Então, meus irmãos, seguindo aí, temos lá o centro de força. Centro de força, chakra, fala como quiser, não tem problema nenhum chamar de chakra. E aí a gente vai ver que a gente não consegue pautar em todos os modelos, porque cada um fala uma coisa. Tem determinadas religiões, tem determinadas culturas, tem determinadas teorias que colocam como 7 chakras, outros já colocam como 8, e nós sabemos que é muito mais que isso, porque como nos explica esses estudos ancestrais que falam dos chakras, cada poro nosso é um microchakra, porque nós estamos a emanar energia, está saindo energia do nosso corpo por todos os poros. E eles colocam os centros vitais como centros principais, estes 7 ou 8, como queira. E aí, o que acontece? Eu procurei trazer muito do que Jacó Mello nos traz, que eu penso ser ele assim completo, né? Nessa questão dos chakras. E o Wagner Borges, ele falou, até vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, aí ele falou que dos centros nossos, ó, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, o solar e o genésico, base, né? E aí que do lado tem, olha só, nós temos lá o coronário da cabeça, temos o frontal aqui da testa, temos o laríngeo da garganta, temos o cardíaco do peito, temos o esplênico aqui do baço, temos o solar do plexo solar do estômago, que chama também o gástrico, e temos o genésico. Nesta figura da internet, por exemplo, não tem umbilical. Então, você vê aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontece? Em 1927 e desde o século XVI, se falava no chakra sexual, que era o umbilical. Então, este chakra, ele foi tirado dessa rede de informações dos desenhos sobre chakras por uma questão de tabu mesmo da época. Então, em 1927, cadê o livrinho? Tá aqui, ó, os chakras do Charles Leadbeater, em 1927. O que ele fez? Ele manteve o umbilical, que aqui nesse desenho, nessa figura não manteve o umbilical e jogou para o teve o esplênico. Nós vamos ver daqui a pouco o que o esplênico faz. Então, o que a gente vê é que cada chakra, cada centro vital desse que nós falamos aí rapidamente, porque não é um estudo sobre chakras, nós vamos ver que cada chakra está ligado a uma glândula, que são os chakras principais. Aí, tem aqui, por exemplo, cadê os chakras? Ah, tá aqui. Então, ele mostra pra gente aqui do chakra coronário, né? Então, o chakra coronário, se nós olharmos ali, ó, é o chakra mais elevado. Ele não é apenas um chakra que está no topo da cabeça. Ele capta o prana celeste através do chakra coronário. Ele é o chakra da expansão da consciência, por onde você beija as estrelas, no templo das estrelas. Liberte-se do jugo terrestre e alcança as estrelas. Trabalha em si, desperta. É isso que este centro nos convida, a despertar a nossa consciência, porque é através dele que nós temos ligação com o universo. É o chakra do topo da cabeça, né? É uma verdadeira festa de luz, simboliza o caminho da evolução sideral, contato excelente com outras consciências que já vivem esse momento infinito, é o centro pelo qual vêm as ideias avançadas e o contato com seres que não têm mais a forma humana. É a bússola espiritual na navegação sideral, que sinaliza a direção evolutiva do homem para outros orbes e para outras estrelas. Então, o chakra coronário, tem até um vídeo do Divaldo, ele falando sobre o chakra coronário. Então, ele fala sobre a glândula pineal. Se nós olharmos ali a hipófise, que está na testa, influenciando diretamente o chakra frontal, quando você traça uma linha reta da hipófise, do chakra frontal para o coronário, onde ele se encontra ali, que dá um X ali, é que fica a glândula pineal. A glândula pineal é a glândula mais importante do nosso organismo. É ela que coordena, inclusive na criança, a puberdade para não acontecer antes do tempo. Então ela retém a sexualidade do ser até a adolescência para que depois ela possa aflorar. A glândula pineal que tem esse papel. E a glândula pineal ela tem também um papel fundamental nas questões da mediunidade. Nós sabemos que as pessoas que vêm já com
o propósito, né, reencarnatório de trabalharem com a mediunidade, principalmente a mediunidade mais ostensiva, elas já têm uma formação especial na glândula pineal. Tem mais cristais ali de apatita que vão permitir que haja a mediunidade ostensiva. O chakra frontal, vou pegar nesse aqui que tá dando para ver aqui, não tá? Frontal aqui, ó, a hipófise, né? É o pituitário, comanda todo o sistema endócrino. Parece bobeira, né? Mas o chakra frontal, essa glândula aqui, ela comanda todo o nosso sistema endócrino. É o centro da responsabilidade, pelo qual se aprende e se guarda na memória as informações. É o chakra da visão espiritual, da intuição, da percepção, do conhecimento, da síntese intelectual. É ao mesmo tempo o chakra que suaviza as energias dos olhos. Vocês querem mais estímulo do que nossos olhos têm hoje? Estímulos artificiais, tela de celular, luzes, informações, televisão, o tempo inteiro, né? E quantos de nós vamos dormir e ainda levamos para a cama o celular, ficamos lá, ó, deitado e olhando na telinha, deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Olha o que nós estamos fazendo com o nosso corpo e com o nosso corpo espiritual, com o nosso perispírito. Nós estamos sobrecarregando todos estes centros de força. E é o chakra também da clarividência, né? E aí, quando fala aqui do chakra principal, que são os que tem glândulas, peraí, que agora vem da tireoide aqui, da garganta. Olha lá o da garganta, da tireoide. É o laríngeo, né? Aqui, ó, o chakra laríngeo. Então, a tireoide, qual a função da tireoide? Purificar o sangue. Então, este chakra, ele é o centro de comunicação e da mediunidade, a psicofonia, né? É o centro artístico da expressão, está ligado à sensibilidade mediúnica que capta a criatividade vinda de outros planos e de outras consciências. Então, é por este centro. Como centro da comunicação, sofre toda a repercussão da mesma. E como é um centro situado entre a cabeça e o peito, olha só, então ele sofre toda a carga que vier do cardíaco, do cardiorrespiratório, das emoções e bem como dos pensamentos. Ele fica ali bombardeado. Entende? Que ele sente essa força. Por isso os grandes iniciados sempre ensinaram sobre o silêncio, para manter este centro conservado. Aquele silêncio que capta a criatividade e melhora a expressão. Não é só o silêncio de boca, gente. Nós sabemos, o silêncio mental. Precisamos aprender. Esse é outro centro sobrecarregado pela correria do mundo moderno e pela necessidade de estarmos acelerados. Então, cordas vocais, laringe, faringe, traqueia, boca, língua, saliva, tudo isso é comandado pelo laríngeo, né? Muitas vezes, quando a gente está com um problema, a gente não consegue nem falar direito, a gente não consegue nem respirar direito, a gente trava, por quê? A emoção. O cardíaco, cardiorrespiratório, que é o equilíbrio entre os 3 chakras, né? O timo é a glândula que ele está ligado. Rapidamente fala que é o canal de toda transformação afetiva, em que o homem instintivo se transforma em espiritual. A verdadeira transformação ocorre no centro cardíaco. Todo amor, toda qualidade afetiva, todo abraço, todo idealismo por algo melhor está no chakra do coração. Toda cura, todo toque terapêutico, toda assistência espiritual vibra neste centro. Inclusive é um chakra capaz de abraçar humanidades situadas em outros orbes. É o centro que dissolve o egoísmo e o bairrismo planetário, o racismo, os preconceitos sexuais, sociais, econômicos e qualquer espécie. Você já conhece aquela técnica do Ho'oponopono? Ho'oponopono. Fala, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Por que quando você faz isso mentalizando alguém que não gosta de você, essa pessoa com o tempo passa a te ver com outros olhos? É porque você vai emanando essa energia, essa luz para a pessoa, repetindo essas palavras, sinto muito, ou seja, qualquer mal que eu tenha te causado, qualquer prejuízo que eu tenha te dado, qualquer insatisfação que eu tenha gerado no seu coração, me perdoe, né? Se eu fiz foi na minha ignorância, não foi intencional, sou grata, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos e eu te amo, temos que amar incondicionalmente como Jesus ensinou. Então quando nós fazemos este mantra do Ho'oponopono, eu falo tem gente que fala Ho'oponopono, até a música é Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe. Vou quebrar o protocolo. Aí vocês vão fazer
fazer o exercício agora. Primeiro respirar, né, meus irmãos? Inspirar, relaxar. Já estamos há muito tempo aí numa posição só. Às vezes o nosso pescoço está cansado, nossas costas rígidas, nossos pés podem estar até dormentes, né? Vamos então, meus irmãos, inspirando e pensando naqueles que nós sentimos que tem alguma situação que precisamos resgatar, ou mesmo pensando em nós mesmos para aprendermos a nos perdoar. Vamos fazer este exercício. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, cantemos. Sou grata, eu te amo. São mágicas palavras vindas pra curar, fluindo no amor pra nos libertar. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. São mágicas palavras vindas pra curar, fluindo no amor pra nos libertar. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Ai, muito bom esse mantra, né? E todos bem? Então tá bom. Então vamos seguindo. Agora, o nosso curso vai falar sobre a aplicação e os fundamentos do passe espírita. Quem teve a oportunidade de assistir, com certeza está ganhando, né? Em compreensão, entendimento, aprendizado, porque aqueles 6 vídeos, ele abre para nós ali um leque de informações de uma forma didática. O Alírio, ele é simplesmente maravilhoso e com muito conhecimento teórico. Então, vem mostrando para nós o coronário, na luminosa tá ali, coronário, eu sei, quer dizer, do conhecimento, da consciência, da plenitude e espiritualidade, a transcendência. Então, o chakra mais elevado, o chakra que está ligado à nossa transcendência, é o coronário. O terceiro olho, que é o frontal, o chakra da inspiração, é intuição, lucidez, meditação, confiança. O chakra da garganta, que traz para nós o conhecimento, comunicação, expressão, inspiração, que a gente fala, né, através do laríngeo. O coração, eu sinto, eu amo, aceitação, amor, compaixão, sinceridade. O plexo solar, eu faço, é o chakra do poder, da força, da personalidade, da determinação. O sacral, que é o umbilical que está faltando ali na luminosa, negocinho, da sensualidade, sexualidade, prazer, sociabilidade. O chakra raiz, eu sou, energia, estabilidade, conforto, segurança. Chakra da base, né? Então, tudo isso está envolvido nos nossos chakras. Quando nós estamos com um problema emocional, se nós não cuidarmos, aí nós passaremos a ter problemas em outras áreas do corpo, porque eles se comunicam, eles interagem, não é? Então é onde a gente tem que buscar essa harmonização,
a gente tem que se cuidar, a gente tem que tomar o passe, usar água fluidificada, bebermos da água, mantemos em oração, fazemos uma leitura edificante, o evangelho todo dia, pelo menos uma página, alguma coisa que nos conecte com o alto. É a forma de nós nos equilibrarmos, é o alimento espiritual que nós precisamos. Então, o passo espírita, ele vem relacionado ao centro espírita. Qual é o objetivo? Curar, limpar, ressuscitar e expulsar. Relacionado ao ser, asepsia psíquica, Luminosa chegou aqui carregada, vamos aplicar o passe para a asepsia. O equilíbrio mental, a Luminosa estava com os pensamentos ruins, depressivos, a gente vai, faz um trabalho ali de dispersão, de harmonização, ela recebe a oração, ela recebe os fluidos e ela se harmoniza. A desimantação obsessiva, às vezes tem alguma entidade que está acompanhando a Luminosa e que está ali próxima a ela e ela está alimentando, a gente vai conversa com a Luminosa, fala com ela da importância dela mudar seus pensamentos, dela trazer o evangelho no lar, dela beber água fluidificada, assistir palestras. Não é essa orientação que a gente dá quando vem buscar a casa espírita? Então, isso tudo ajuda no tratamento. Energização, revitalização, apoio a tratamentos, auxílio à mediunidade. Não é tudo isso que a casa espírita oferece? Ou seja, ela nos dá a condição de caminharmos, desde que nós queiramos. Se nós não tivermos a vontade, nem Deus consegue ajudar quem não quer se ajudar. Já ouviram essa frase? Porque Jesus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. A partir do momento que nós estamos colocando só na responsabilidade dos espíritos resolver os nossos problemas, não adianta, isso aí é só ilusão. Aí fala que quem recebe na terapia do passe, a disposição do paciente exerce papel relevante para os resultados, a má vontade habitual gera energia de alto teor destrutivo, que se irradia do interior da pessoa para o seu exterior, produzindo anulação da força. Pronto, nós vimos isso, o passe que fica refratário. Está o passista ali na oração, está os espíritos ajudando, mas o outro está ali, né, igual um espírito porco. Ai não, pode falar espírito porco não. Um espíritozinho não iluminado. Ai gente, me ajuda. Mas olha lá, olha se não é bem desse jeito. Então você tem aqui, olha, o passe recebido com fé irradia-se por todo o organismo. Então eu estou ali para receber o passe e eu conecto com a espiritualidade, busco a oração, aí toda aquela carga de fluidos, aqueles bálsamos, né, são derramados sobre mim, espalham, minhas células absorvem, tá certo? Eu me reequilibro. Mas quando eu estou ali descrente, ou eu estou ali olhando o que, que o outro está falando, opa, o que está acontecendo na cabine ao lado ali de passe, por que falou aquilo? Eu estou completamente desconectada. Então não adianta eu querer resultado se eu não faço a minha parte. Aí fala aqui do silêncio durante o passe. O aplicador deve procurar executar os movimentos necessários ao passe com simplicidade. Oi? Só um momento, né? Isso. Quando o passista está dando passe e ele não está, o passe está sendo refratário, né? Não está conseguindo alcançar a pessoa, o passista ele sente? Dependendo da sensibilidade do passista, ele sente sim. Se o passista tiver a sensibilidade bem desenvolvida, ele vai perceber claramente que o paciente bloqueou o tempo inteiro o que ele estava fazendo. Ele percebe porque a energia do outro não é a energia receptiva, é de repulsa. E aí ele consegue identificar perfeitamente. Aí tanto que depois, quando pode ter um trabalho de avaliação, a pessoa fala, olha, fulano já passou aqui na casa 4 vezes no tratamento de passe, mas não melhora, porque ela não aceita, ela não acredita, ela não tem fé, entendeu? Nesse caso, o passe pode ser aplicado a pessoa inconsciente? Na pessoa, pode, porque o que está inconsciente é o corpo dela, é a mente dela no corpo, mas o espírito tá ali do lado muitas vezes, aí, com certeza. Deve ser receptiva, mas sabe que é inconsciente, independente da cara. Independente, aí a misericórdia entra, a misericórdia divina, a espiritualidade vai ascender, com certeza, né? Pessoa em coma, ela está em coma para nós, né? Mas para os espíritos lá, ela está perfeitamente ativa. Aí não entra a vontade de ser não. receptivo ou não. Muitas vezes a misericórdia do Pai conduz aquele espírito para que ele possa ser fortalecido pela meritocracia que ele pode ter. Porque às vezes ele está resistente agora, mas ele tem méritos perante a espiritualidade, entendeu? Então aquilo que eu falei, a misericórdia do Pai, ela tem limite. Ela não vai até aquele que não quer de forma alguma receber. Mas às vezes aquele que está ali, nem que sim, nem que não, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem méritos e a espiritualidade auxilia. Não quer dizer que vai garantir que ele permaneça bom,
Porque aí depois que passou aquele momento da descontaminação fluídica, do reequilíbrio, ele pode voltar a ter as mesmas atitudes, volta a cair de novo. Entendeu? Porque o Pai não vai só ajudando, porque senão Jesus não falaria, faça a sua parte que eu te ajudarei. Entende? Chega uma hora que o espírito tem às vezes que sofrer uma dor muito maior do que a que ele está passando para que ele possa despertar. Tem pessoas que despertam à noite, você está dormindo, às vezes um barulho de carro que passou na rua, você acorda. Tem outros que tem que ter um tiro de canhão para você poder acordar. Tem outros que pode estar uma tempestade do tamanho que for, raio, trovão, que ele nem viu a chuva. Não é assim? O nosso despertar espiritual é assim, sabe? A gente sabe também que quando a gente está em sono, é feito trabalhos assim dessa forma. Sim, com certeza. E aí diz aqui para nós que é desnecessário, né? Está lido, respiração ofegante e tal, ruídos, orientação ao assistido deve ser sucinta e em voz baixa, sendo suficiente dizer-lhe que fique bem relaxado em oração e, se necessário, corrigir sua postura. Essa pessoa chega para tomar um passe e ela nunca tomou passe. Ela tem até medo de casa espírita, acha que aquele ali é o lugar que vai ter assombração. Então é importante que o passista, se é a primeira vez, pergunte: é a primeira vez que você vai tomar o passe? Você sabe como funciona? Falando baixinho, né? Lógico. Você sabe como é que funciona? É só uma transfusão de energia. A gente vai procurar doar os bons fluidos da espiritualidade que está a te envolver. Então faça uma prece, pode ficar com confiança em oração e nós vamos procurar te ajudar. Pronto, aí você ganhou a confiança dela, entende? Mas às vezes a pessoa chegou, nunca viu falar em passe, você vai sentar lá, ela vai ficar assim, olhando o que você está fazendo, porque ela tem medo. Às vezes a pessoa senta e cruza a perna. É normal, gente, o que você tem que fazer? Descruza, por favor, né? Coloca a mão na postura assim, fica relaxado, relaxa, fica tranquilo, entende? Essa orientação nós temos que dar. Não estabelecer diálogo com o assistido, se necessário alguma orientação mais prolongada, fazê-la em outra oportunidade. Porque vocês imaginem ali, nós temos a nossa salinha de paz, vocês viram como é? Separado só por uma cortininha. Então imagina se o Nilton está aplicando passe num box daquele, numa câmera daquela, a Maria está na outra. Aí a Maria começa a fazer ali um atendimento fraterno, porque a paciente começa a falar, porque aconteceu isso assim comigo, então vai desconcentrar completamente quem está do lado, vai atrapalhar. Então não é o momento para aquilo. Então se sente que a pessoa está precisando conversar, fala, olha, vamos olhar alguém que possa conversar com você hoje, se não tiver condição, vamos marcar um atendimento fraterno, a gente vai te atender, mas no passe não é o momento. Vocês entenderam? O dar e receber, requisitos básicos do doador aí, olha, conhecimento da doutrina e evangelho, noções de magnetismo e fisiologia humana, saúde psíquica, mente harmonizada. Já falei, né? Não posso brigar com o marido e chegar aqui achando que eu já vou para a sala do passe, estou numa boa. Mas se eu passar aqui pela meia hora do evangelho e procurar verdadeiramente me harmonizar, eu posso me curar desse desequilíbrio, desde que eu eduque os meus pensamentos. Emocional, calma, serenidade. Física, bem-estar preponderante. Se eu estou com uma gripe, poxa, eu estou com uma sinusite, uma crise de sinusite, eu estou com labirintite, como é que eu vou vir aplicar o passe, né, meus irmãos? Não faz sentido. Então saí de uma cirurgia, eu estou convalescente. Então eu vou vir para a casa espírita aplicar passe. Se eu estou precisando receber fluidos, eu vou doar de mim, que estou precisando. Eu acho que esse bom senso todos nós temos, né? A conduta, ideias otimistas, coração nobre, hábitos cristãos, castidade, alimentação equilibrada. Castidade que a gente fala é questão da relação sexual, não é que você não possa ter, mas é porque, primeiro, que ela consome energia, e segundo, que você acaba trazendo os clichês mentais da relação para o momento do passe. Muitas vezes você está ali aplicando, imagina, você teve uma noite espetacular, aí você está aplicando o passe, está lembrando, nossa, esse meu marido é uma benção, né? Você vai dizer que pode não acontecer? Pode acontecer. Então, o que recomenda? Que no dia da aplicação do passe, você se mantenha mais sereno. O dia da reunião mediúnica da mesma forma. Está dizendo que não pode? Não. Está dizendo que não deve. Mas cada qual sabe como vai agir, né? Os pensamentos que a gente alimenta, se a gente tem um controle do pensamento, se a gente tem, né, um bom equilíbrio, não quer dizer que isso vai nos atingir. Mas se a pessoa, às vezes, na hora inadequada, está pensando em outras coisas, alimentação equilibrada, nós falamos, né? Come uma feijoada em casa e vem aplicar o passe. E aí?
O dar e receber, requisitos básicos do beneficiário, de quem está recebendo. Esclarecimento, fé e oração, dieta moral, preparação, trajes adequados, perfume, bijuteria também. Às vezes a pessoa, é uma coisa, gente, talvez a casa de vocês já tenha vivenciado essa situação. Às vezes a pessoa vem para a casa espírita com uma roupa que parece que ela está indo para a praia, né? Às vezes tem até um pedacinho de pano ali despistando, mas a roupa muito curta, muito decotada, é uma situação extremamente delicada, que a gente tem que saber como conduzir a orientação à pessoa, porque senão a pessoa nem volta à casa espírita mais. Mas aí cada caso é um caso. Aí você vê às vezes aquela pessoa que saiu da academia e que só tem aquele tempinho para passar na casa espírita e ouvir uma palestra, tomar um passe. Você vai pedir ela para sair só porque ela está com a roupa da academia? Cada caso é um caso. Mas às vezes a pessoa está vindo de casa com uma roupa que o vestido que nem tem as costas, decotado até, né? Já tivemos casos assim aqui. Super decotado nas costas e a pessoa não podia nem sentar, né? Que já estava com o vestido cá em cima. Isso não é traje da pessoa estar numa casa espírita. Quando você vai numa igreja, você vai vestido dessa forma? Quando você vai num fórum, você vai de short, de mini blusa, de... Como é que chama essas blusinhas agora? Cropped. Como é que é o nome? Cropped. Vai de cropped? Não vai. Então é bom senso, mas a gente tem que saber como lidar, como conversar com isso. É com as pessoas. Agora, se a pessoa vem com um perfume muito forte, aí às vezes é o passista que vai ter problema, né? Porque aí se o passista tiver uma sensibilidade grande para perfume, ele vai ter que ter um trabalho ali para neutralizar aquilo ali, porque às vezes acontece. Falta de quê na pessoa? Esclarecimento. Então é você saber a forma de esclarecer a pessoa, que quando ela vier tomar o passe, é bom que ela não venha com perfume muito forte, porque às vezes as pessoas têm alergia, o próprio passista pode ter alergia. É a forma de falar, né? Requisitos do ambiente centro espírita, local harmonizado, vinculado ao atendimento fraterno. Fora do centro espírita, quando possível, construir a psicosfera adequada. Não é adequado, mas muitas vezes você precisa aplicar um passe fora da casa espírita. A luminosa fez uma cirurgia, está acamada, não pode vir na casa espírita. Vamos lá, uma equipe, 2, 3 pessoas, vamos aplicar o passe na luminosa na casa dela. Aí é necessário fazer o evangelho, não é? Harmonizar, fazer o ambiente ficar preparado. Aí aqui tem uma antes do passe. Esse vermelho e preto aí vocês estão vendo, significando os fluidos, aqueles miasmas que a gente vai atraindo, aqueles pensamentos que a gente vai alimentando que não são bons, e aí a gente vai tendo essas companhias espirituais aí, materiais. Aí você vem, recebe o passe. O que o passe faz? Harmoniza, limpa, te desvincula daquela vibração. Aí maravilha, aí você sai do portão pra lá, o primeiro que passa na sua frente ali te dá uma fechada, seu infeliz da costela oca, já perdeu o benefício do passe, né? Então a gente tem que saber que o benefício do passe, a bênção que nós recebemos na casa espírita, é nossa responsabilidade manter. Aí lembra que nós mostramos essa imagem do homem bebendo naquele vídeo que chama Sozinho? É um vídeo, né, de 13 minutos, 11 minutos que tem no YouTube. E tem um outro de 5 minutos, que é um corte dele, que mostra como é que a pessoa foi influenciada a beber. Aí pergunta, o médium passista pode fumar, beber? Então fala que de maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem, e que raramente os espíritos das pleiades elevadas se comunicam por maus condutores, quando podem dispor de bons aparelhos mediúnicos, de bons médios, numa palavra. Então, poxa, eu bebi, eu vou para a casa espírita aplicar o passe. Os bons espíritos estarão com aqueles médiuns que estão preparados para o trabalho. Comigo não estarão os bons espíritos, porque é a sintonia. Imagina o que está exalando de mim, os vapores que estão exalando de mim, alcoólicos, às vezes do cigarro. Então, mais na frente, Luiz Gonzaga Pinheiro tem um livro chamado Mediunidade, Tire Suas Dúvidas, que ele diz assim, o médium passista pode fumar, beber? Aí ele diz, explico pelo enfoque mediúnico, cuja abordagem nos lembra de imediato as companhias espirituais que atraímos e cultivamos pelos pensamentos e ações. Falo do passista, que poderá inverter o processo curativo quando, pelo uso do livre-arbítrio, houver tomado uma única dose no dia do seu trabalho espírita. Comento pelo trabalhador da mediunidade, a exigir dos técnicos espirituais extensos labores para higienizá-lo,
e pelo tratamento adequado ao enfermo carente de fluidos vitais asepsiados, quando os recebe mesclados de substâncias tóxicas. Então, Cristina, para ilustrar aquilo que você trouxe da pergunta, está aí que você, com o sentimento intoxicado, não bom, é o mesmo trabalho que os espíritos terão que ter para neutralizar a luminosa se você bebeu. Entende? Você passa a dar um trabalho para a espiritualidade, porque você teria que estar ali para ajudar aquele paciente, não para poder contaminar, né? E aí diz, interpreto pelo doutrinador desarmado ante a ofensiva do obsessor, ao lembrá-lo de sua impotência diante do vício. Aí tá lá o doutrinador, o dialogador na reunião mediúnica e falando com o espírito, poxa, mas você, olha o que a cachaça fez com você, a cachaça fez com que você morresse antes da hora. Aí o espírito vira e fala, sei você que não larga uma pinga. Você pensa que eu não sei que você passa todo dia naquele boteco lá para você beber? Ou seja, é o doutrinador querendo corrigir sem ter moral para tal. E aí critico pela falta de bom senso, quando conhecendo o suicídio involuntário, tais usuários de venenos a conta-gotas nada fazem para afastá-los dos roteiros kármicos a que se vinculem. Ou seja, nós sabemos. Lembra do nosso lá, do André Luiz? Foi considerado um suicida quando chegou lá. Mas é por suicida por quê? Porque justamente as atitudes dele, o comportamento dele, ele era uma pessoa intolerante, ele era raivoso, ele era colérico, ele bebia, acho que ele até fumava, né? E ele contaminou, ele detonou o seu corpo perispiritual e foi considerado suicídio por quê? Porque retornou à parte espiritual antes do tempo. Se alguns consideram chique tomar uma bebida ou fazer-se de chaminés ambulantes, é um direito a que podem recorrer. Olha só. Então, meus irmãos, é responsabilidade. Pode beber? A doutrina espírita não nos proíbe de nada. Devo beber? Fica na consciência de cada um. Mecanismo de ação, então, e resultados. Nós temos lá o receptor, que tem que estar em sintonia com o doador, luminosa, em sintonia com quem está doando o passe. A corrente de energia se forma. Os centros vitais, a corrente de energia vai pelos centros vitais da luminosa. Sistema nervoso, nos plexos, já atinge nosso sistema nervoso. Sistema endócrino, nas glândulas. Corrente sanguínea, célula. É nesse sentido que se dá o passe, o mecanismo do passe, entende? Por isso que os fluidos, eles podem curar ou deixar a pessoa pior do que estava, se nós não soubermos o que estamos fazendo. Resultados, qualidades radiantes do doador, receptividade do beneficiário, karma. Por que botou karma aqui? É porque às vezes a pessoa está com um problema que não adianta, não vai se libertar dele agora. Ela está ali num problema kármico. A gente da doutrina espírita não considera o karma. A gente considera a consequência da lei de causa e efeito, né? Então, a pessoa está ali por um problema que ela vai ter que passar. Lembra de quando o Chico Xavier, que tinha catarata nos dois olhos e um estava muito infeccionado até, e aí o médico, acho que foi como era o nome daquele médico, o Zé Rigó, que se propôs a curar o olho dele, o outro. Ele falou, não, deixa como está, porque essa dor aqui eu já conheço. E aí se eu tenho este karma, vai curar esse olho, vai me aparecer um problema maior em outra parte do meu corpo. Então deixa eu acabar de lidar com essa, não é? Aí a respeito das técnicas, imposições e passes sem toques. Aí fala que as imposições podem ser simples ou duplas, tipos de passe quanto aos fluidos, passe magnético, que é quando é a energia, o magnetismo do passista, passes espirituais, quando são os espíritos, e passes humano-espirituais, que é justamente o passista com os espíritos e fazendo essa canalização dos fluidos. Tá dando para ver direitinho ali, ó? Embaixo tá escrito passe anímico ou magnético. Anímico porque é o próprio passista que está doando, tá bom? Passe anímico, não é mediúnico. O fluido espiritual, aqui tem fluido vital, porque o magnetizador ele está doando de si. Quando já é recebendo os fluidos do espírito, então ele está recebendo fluido espiritual. Esse
passe anímico é o mesmo passe magnético? É o magnético. Anímico é de alma, né? Então a alma que nós temos, nós somos alma, porque temos um corpo. Então quando fala anímico é porque é da nossa alma, é nosso. Nós mesmos doamos. Isso é o magnético. Aí, fluidos espirituais já é o fluidos vitais e o passe misto. É o que mais ocorre. Né? No caso, nós que não trabalhamos assim como magnetizadores, eu pelo menos não. Vocês trabalham? Tem alguém aqui que trabalha com magnetismo? Não sei. Aqui não, aqui nós não trabalhamos. Aqui nós trabalhamos com o passe humano espiritual, né? Que é o passe que os espíritos estão nos auxiliando e que nós estamos doando também do nosso magnetismo. Passe anímico ou magnético, passe mediúnico ou espiritual, passe misto, humano espiritual. Ficou claro isso, gente? Agora, nunca pensem que quando você faz uma oração, você está sozinho. Os bons espíritos estão sempre ali ajudando. A respeito das técnicas, então, nós temos em posições, tipos de passe quanto às técnicas longitudinais, rotatórios ou circulares, dispersivos, transversais, reposição. Passes são em posição e movimento. Ei, que beleza! Falei tanta coisa e não disse nada. Que confusão, que monte de coisa, que diabo é isso? Agora que nós vamos ver as principais técnicas. Olha lá. Aí, nós temos aqui classificação quanto à sua finalidade específica. Então, nós temos passes para retirada de fluidos, por enquanto ainda teoria, fase de dispersão. Então, se eu estou retirando os fluidos, estou dispersando. Passes para concentração de fluidos, doação. O que eu estou fazendo aqui? Aí vem, faço uma oração, peço a Deus que me ajude, meu anjo guardião. Mentalizo o fluido que ela está precisando, está com depressão, sabe? Aí eu venho, doação. Estou concentrando. Ou então, estou dispersando. Ficou claro, né? A Beth falou assim, nossa, estou ficando até com medo de aplicar a passe. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Nós temos que buscar o conhecimento e buscar o amparo na espiritualidade, que quando ela vê que nós estamos nos esforçando, então ela nos auxilia. Não tenham dúvida disso. Ela nos auxilia. Então, quando você coloca uma rigidez, quando você engessa, que tem que ser daquele jeito, você tolhe, muitas vezes, a inspiração que o médium tem de fazer de uma determinada forma que ele sente que está precisando. Nós não podemos engessar. Então, olha, não deve ser muito rígida, limitar-se a estabelecer certa uniformidade quanto às técnicas adotadas, garantir a qualidade e a pureza doutrinária do serviço, evitar surgimento de termos de comparação com respeito ao desempenho dos aplicadores de passe. Então, você vai ter uma técnica do passe, vamos dizer assim, um passe padrão. Mas o que é um passe padrão? É um passe que você percebe, que você está atendendo às necessidades do paciente, o mínimo que ele chegou na casa espírita aqui. Então, nós não temos uma padronização, nós não temos uma rigidez, mas você segue um certo padrão. Dentro deste padrão, você coloca alguma coisa que é sua ali, alguma coisa que você sente bem de fazer. Nada disso é proibido, entendeu? Aí, nós temos a questão do fluxo e refluxo, da frente, costas, dorso, verso e reverso. O que é o fluxo e o refluxo? O fluxo são as energias que eu estou emanando para a luminose, ok? O que é o refluxo? São as energias que ela está emanando para mim, as vibrações dela para mim. Então existe essa interação do que eu estou doando, do que ela está recebendo e da forma que ela está recebendo. Frente e costas, frente e verso, é justamente os chakras frontais e os chakras da parte de trás do dorso, certo? Chakra das mãos. São centros de cura do toque e da gesticulação, expressando ideias e sentimentos. São excelentes para a dispersão de energias pesadas em torno, através dos diversos métodos de manipulação de energia. Aí, olha essa imagem. Eu acho que muita gente já conhece essa imagem, né? Dilaceramento no plexo solar. Olha lá no estômago, na altura do estômago. Chakra desfigurado, olha lá. Tá vendo? Obstruções na aura apresentam como cores escuras. A hérnia se apresenta como dilaceramento no 7º nível da aura. Então, olha lá, no nível do corpo físico. Tá vendo lá? Então, no corpo físico está tendo lá o quê? Uma hérnia, né? Um dilaceramento ali. E aí,
O que acontece quando há o tratamento do passe? O equilíbrio, o reequilíbrio. Então harmoniza, né? Então limpa, então reorganiza, alinha. Mas o que vai depender para que a pessoa continue alinhada? Pensamento, vontade, né? Equilibrando o campo áurico da paciente. E aí, diz aqui, quanto mais se renova para o bem, quanto mais se moraliza e se engrandece espiritualizando-se, maiores possibilidades de servir adquire o companheiro que serve ao espiritismo cristão no setor de passes. A nossa mente é um canal. Mente purificada, canal desobstruído. Ah, Martins Peralva, que bonitinho, ó. Tá aqui nesse livro que nós estamos estudando. Olha o que ele diz. Mente purificada, canal desobstruído. Se eu estou com a minha mente purificada, se eu estou com bons pensamentos, eu estou sintonizada com bons espíritos, não é isso? Se eu estou sintonizada com bons espíritos, então eles terão condição de me acessar, de me intuir, para que eu possa melhor servir. É ou não é assim? E aí aqui, cumpre-se e elimine o fluido mal com o auxílio de um fluido melhor, que produz o efeito de um reativo. Então nós temos que mudar, olha lá. Olha lá. O que eu entendo como fluido, gente? O que é que nós entendemos como fluido? Ai, tá vendo que coisa ali, olha? O céu e o inferno, eles são portáteis. Cada qual carrega o seu no bolso. Né? Se nós estamos com bons pensamentos, se nós estamos com boas vibrações, se nós estamos alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida, nós nos sentimos no céu. Mas quando nós estamos desconectados dessa energia, dessa vibração do amor do Pai, quando nós nos afastamos, quando nós infringimos as suas leis, então nós estamos no inferno, não é bem assim? Cada um gravita onde a sua vibração interior coloca. Nós é que escolhemos. Então, quanto mais sutil, quanto mais eterizado for o fluido, melhor. Quanto mais denso, quanto mais grosseiro, fluido mais inferior, né? Quanto mais grosseiros meus sentimentos, mais eu estou transmitindo fluido denso. Quem que tem o fluido de um Chico Xavier, de um Divaldo, de Jesus? Então tem pessoas que falam assim, você viu aquele vídeo do Divaldo, onde ele faz o passe só circulando? Dá para comparar um fluido de Divaldo com o nosso? Para dizer que nós temos condição de, através de somente um gesto daquele, nós harmonizarmos uma pessoa? Então, meus irmãos, quanto mais nós estivermos cuidando do nosso interior, melhores fluidos nós estaremos doando. Eu tive uma briga lá em casa agora com meu marido e tal, cheguei aqui, estou completamente desarmonizada. Aí assisti a palestra aqui, não deu ainda para me harmonizar. Eu vou para a sala de passe, eu vou aplicar um passe nessa condição que eu estou, sabendo que eu não estou conseguindo harmonizar o meu pensamento, sabendo que eu não estou conseguindo perdoar o infeliz da costela oca lá que me tirou do centro. Então assim, porque você vai culpar quem? Tem que culpar alguém, né? Culpa ele, não culpa a sua falta de capacidade de se reequilibrar, não. Põe a culpa nele. Porque na verdade o que vem do outro, teoricamente, não pode te atingir, né? Se atinge porque você deixou. O que vem do outro é dele. Se o cara te trata mal, é ele que está com problema, não é você. Só que tem hora que a gente esquece isso, né? Mas então, a gente tem que ter o quê? A humildade, né? De chegar e falar. Olha, eu não estou bem para trabalhar no passe hoje, vou ficar no salão, vou ficar na oração ali, na vibração, tá? Vou entregar mensagem para as pessoas, mas não vou trabalhar no passe. Isso é responsabilidade. Porque, olha, não adianta, se você tá ali tão desarmonizado, que a pessoa conseguiu te tirar do centro, você acha que só uma prece ali, se você não tem um pensamento firme à vontade, forte, só uma prece vai fazer você se limpar, se desimpregnar deste piche espiritual? Lembra do que falamos atrás? Um piche escuro que gruda no coração quando nós estamos com esse sentimento? Não, como é que nós vamos fazer a limpeza desse piche? Não fiz, mas vou aplicar o passe. Aí tá ali o meu pobre do meu paciente recebendo também piche, né? Vai o piche para ele também. Deixa eu dividir, né?
Então, meus irmãos, é alguma coisa assim absurda que a gente está falando? É básico, né? Lógico. É sensato. Você não está bem? Como é que você vai doar de si? Ah, não, mas eu fico bem no trabalho. Opa, alto lá. Ficamos bem na casa espírita. Agora, se é realmente no trabalho que eu ainda não estou pronto para ele, aí eu estou sendo irresponsável. A espiritualidade, ela sabe reconhecer quando você está deixando de trabalhar por negligência, por preguiça, por má vontade, e quando você deixa porque você não está em condição de executar o seu trabalho. E isso é que você tem que ter discernimento. Então, se eu não estou bem, não estou legal hoje, não vou poder trabalhar no passe. Maravilha, o paciente agradece, porque ele vai pegar um outro paciente que não esteja passando por tanta dificuldade. Agora eu venho para o salão, eu vou ficar em oração, eu vou rever meus sentimentos, eu vou analisar por que aquilo que ele falou me incomodou tanto. Aí eu começo a me autoconhecer. Ah, não, mas é porque ele pisou no meu calcanhar de Aquiles. Porque ele falou aquele negocinho, aquele ali então, por causa do seu orgulho, você não aceitou. Entendeu? É isso que a doutrina nos convida. Ao nosso conhecimento, autoconhecimento. Aí quando eu começo a saber que o que ele falou me atingiu porque pegou no meu orgulho, eu falo assim, não, mas então, da próxima vez que ele falar, isso não vai me aborrecer mais, porque isso pra mim já não importa. E aí você ressignifica. Da outra vez que ele falar, ele fica falando sozinho. Porque Deus deu 2 ouvidos, um para entrar, outro para sair. Você deixa entrar num e sair no outro, e tipo assim. Faz cara de paisagem, né? Finge que está entendendo tudo que ele está falando, né? Deixa de pensar que você está conversando com ele. No fundo você está assim, Senhor, me ajuda, né? Me dá paciência, né? Ou pensa aqui no ponto de luz, como é bom dar no ponto de luz. E deixa ele falar, tá falando, você acha. Não é assim? Me poupe. Você vai deixar que o mau humor do outro te contamine? O que é isso, né, Nath? Aí não, Vamos cuidar melhor de nós, vamos nos amar um pouco mais, não permitir. O que é do outro vai chegar em mim e eu vou aceitar se for bom, se for coisa boa, que vai somar para mim. Agora, se for para me dividir, é inveja, é maledicência, é nervosismo, é intolerância, isso é do outro, isso não me pertence, não.